Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Amém? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar, irmãos, pedir para que o Senhor fale conosco e abra o nosso entendimento para um texto que é difícil e ao longo da história teve até grandes estudiosos da Bíblia que viram nesse texto aqui um texto controverso ao que Paulo ensinou. Mas a gente vai meditar nele e vai entender o que Tiago estava tentando nos ensinar. Peça ao Senhor que abra seu entendimento, que fale com você, que você entenda a palavra e coloque ela em prática. Peça ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, querendo entender um pouco mais a Sua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, que o Senhor venha nos instruir a cada versículo, a cada palavra dita, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, porque nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos colocá-la em prática para que a nossa casa não seja destruída, para que a nossa vida não seja destruída. Senhor, que a nossa fé seja uma fé genuína, uma fé pura e verdadeira. Nesta manhã, Senhor, nós colocamos o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, tudo à sua disposição, para que o Senhor abra o nosso entendimento e para que, ouvindo, nós possamos entender e aplicar a Tua palavra. Esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um texto, irmãos, que causou até uma certa discussão, porque Paulo diz que a salvação vem pela graça de Deus. E ele fala assim, não é por obras, para que ninguém se glorie. E no decorrer da história da igreja, esse texto de Tiago trouxe discussões acadêmicas e teológicas, porque aqui Tiago vai falar das obras, e Paulo fala da graça. Paulo diz que é pela graça e não é por obras. E parece entender, se você uma leitura fria aqui no texto de Tiago, pode parecer entender que ele está falando assim, que a gente é justificado pelas obras. Ele diz lá no versículo 21,
não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? E muitas pessoas têm um entendimento errado desse texto. E eu lendo esse texto durante a semana e vendo alguns artigos, eu quis trazer essa mensagem para os irmãos, para que a gente possa, ao contrário do que acontece no mundo, nós fortificarmos a nossa fé. Por várias vezes, eu sempre cito o que Jesus fala, que se nós ouvirmos a palavra do Senhor e a colocarmos em prática, a nossa casa vai ser firme, a nossa fé vai ser firme, vai ser forte, e nada abala a fé de um crente que entende e sabe aplicar a fé e que tenha a fé forte, a fé em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quem tem essa fé forte não é abalado, irmãos, quer por qualquer situação material, quer por qualquer situação mental, física, mental ou espiritual. O crente que tem a fé firmada em Jesus, ele de maneira nenhuma é abalado. Veja só, nos versículos 14, 20, 24 e 26, a fé que está falando aí não é a fé genuína, não é a verdadeira fé, não é a fé salvífica. Ao contrário, veja que a fé aí, veja no versículo 19 o que ele diz. Ele diz assim, você crê que existe um Deus? Ou seja, crer é ter fé que existe só um Deus, certo? Muito bem, até os demônios creem. Essa fé que ele está falando aqui no versículo 19 é uma fé demoníaca, que os demônios têm. Veja no versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Fé demoníaca no 19, fé inútil no versículo 20. Veja no versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Uma fé morta. Ele está falando de fé demoníaca, de fé inútil e uma fé morta. Essa mensagem me veio, irmãos, quando eu li, ou apareceu no meu Instagram, eu não lembro, um patrocínio, de uma novela que vai ter agora na Rede Globo. Quem viu uma novela que diz ser evangélica? Alguém viu isso? Já começou? Já começou ou vai começar? Vai começar. E eu fui ler a sinopse, né, da novela, que me chamou a atenção. E nessa novela fala de uma mulher que é evangélica, que está na igreja, que canta no coral da igreja, só que ela vai ser atraída por um músico secular, e ali eles fizeram uma reportagem com os atores, para que eles expressassem a sua fé, o que eles entendem por fé. E isso é um perigo, irmãos, porque muitos cristãos colocam o seu tempo assistindo essas novelas, e essas novelas influenciam o cristão. Veja que muitos crentes vêm na igreja uma vez na semana, só que assiste a novela, tem no sábado também? Tem. Então, ele vem na igreja e se alimenta 1 hora da palavra, uma vez por semana. Só que ele está se alimentando da novela 6 vezes por semana. Então, ele se alimenta mais do que a televisão ensina, do que o que a palavra ensina. Ele está sendo bombardeado com ideias e pensamentos 6 vezes por semana, e ele ouve a palavra de Deus apenas uma vez. E a reportagem diz assim, a Cláudia Ohana, uma atriz falando, ela diz assim, eu tenho fé em muitas coisas, e a fé é fundamental. É você realmente acreditar em alguma coisa. É fé em você, é fé na vida, é fé na sorte. E ela diz assim,
eu sou muito plural nesse sentido. Eu gosto de Cristo, eu gosto de Umbanda, eu sou muito mesclada. Eu acendo uma vela, eu toco o tambor, eu vou à igreja. Acho que tudo isso faz parte de mim e eu adoro. A fé te traz coragem, ela te traz felicidade. E eu acho que isso é fundamental. Veja que é uma mistura, irmãos, que não faz sentido nenhum. E é sobre isso que Tiago está falando. Essa mistura de fé, fé em você, fé na vida, fé na sorte. As pessoas têm fé em pessoas. E se você, eu já te adianto, se você tiver fé em pessoas, você vai se decepcionar. Se você tiver fé na sua sorte, você vai se decepcionar. Só tem uma fé na qual você não se decepciona. E não é essa fé que ela disse aqui, olha, eu gosto de Cristo. Isso não é fé, irmãos. Se você coloca a sua fé, a sua confiança, se você acredita em homens na vida, na sorte, você se decepcionará. Mas aquele que entrega a sua confiança, a sua fé, aonde necessariamente é preciso colocar a fé para que haja salvação, que é em Jesus Cristo você nunca ficará decepcionado. Um hino que nós separamos para cantar hoje é o Tente Lembrar. Tente lembrar se Jesus já te decepcionou. Tente lembrar se alguma vez... você pode falar assim, mas eu orei e o Senhor não respondeu. Nós bem sabemos que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem para nós. Os caminhos que tem para nós. A nossa fé e confiança está no Senhor. Quando a gente diz, estamos rendidos ao Senhor, é falar assim, olha Senhor, eu não posso fazer mais nada sem que o Senhor esteja dirigindo a minha vida. Numa luta que tem hoje de UFC, quando o lutador se rende, ele bate pedindo para que o outro pare, porque senão ele vai morrer. Ele fala assim, eu estou rendido, pare. E é essa intenção que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, eu estou rendido. Sem o Senhor, se o Senhor não estiver dirigindo minha vida, se o Senhor não estiver conduzindo a minha família vai perecer. A minha família vai morrer. Eu vou morrer se o Senhor não estiver conduzindo. Essa é a fé verdadeira. E Tiago vai falar que a fé sem as obras é uma fé morta. Essas pessoas falam de fé sem entender o que é fé. Não existe ter fé em Cristo e não viver como Cristo viveu. É isso que Tiago está tentando explicar. Olha, de que adianta alguém dizer que tem fé, só que as obras da vida dele não condizem com a fé que ele diz ter. Quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho fé em Jesus, mas eu também acendo vela. Eu tenho fé em Jesus, mas eu também vou num centro de macumba e toco tambor. Essa pessoa não entendeu o que é fé em Jesus. Essa pessoa não tem a mínima noção do que é fé em Jesus. E essa novela vai vir, irmãos, para tirar o foco dos crentes da santificação. Tirar o foco dos crentes da separação do mundo. Tem uma pessoa que fala para mim, Henrique, eu não consigo ler a Bíblia, mas eu adoro uma novela. Já falei aqui isso para vocês. Ele não lê a Bíblia, mas ele é obreiro da igreja e não perde um capítulo de uma novela. Essa pessoa não entendeu o que é a fé em Cristo Jesus. Essa pessoa não entendeu o que Cristo quer de cada um de nós. Eu não posso não me alimentar da palavra e ficar me alimentando do mundo. O que essa novela vai fazer é mostrar para os crentes que tudo bem estar dentro da igreja cantando num coral e depois ir cantar num baile funk. O que importa é a fé que você tem. O que importa é o seu coração,
é a sua intenção é boa. Ela vai mostrar para os crentes, vai chamar a atenção de alguns crentes para assistir a novela, e eles vão ver nessa personagem uma pessoa na qual vive os dois mundos. O mundo no qual ela diz ser cristã e um mundo secular. Ela está dividindo a sua adoração, a sua vivência. E o Senhor nos pede e nos ordena que nós, Josué disse, olha, escolham a quem querem servir. Eu e a minha casa serviremos exclusivamente ao Senhor. Tem um hino que nós cantamos que diz assim, ó, Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só para ti, não abro mão do céu. Até diante da morte eu prefiro ser fiel. Mas é muito interessante cantar isso na igreja, mas sair da igreja e atuar de outra forma. Um livro que eu estou lendo diz assim, Deus contempla e consegue ver a fé do cristão. Mas as pessoas de fora, elas conseguem ver as suas obras. Você já ouviu essa palavra? Se já falaram para você, é porque algo está errado. Ué, mas você não é crente? Por que você está falando desse jeito? As pessoas estão vendo as obras que saem da sua boca. Ué, você não é cristão? Por que você está se vestindo desse jeito? Você não é crente? Não está na igreja direto? Por que você age dessa forma aqui? A pessoa não vê a sua fé, a pessoa vê as suas obras. E quem é salvo tem obras. É impossível, o que Tiago está ensinando é que é impossível um crente salvo, que tem a fé genuína em Deus, não gerar obras. Eu já falei por várias vezes aqui que tem 2 ides de Jesus. E um dos ides é ir e produzir frutos. Os frutos são as nossas obras. O primeiro fruto, a pessoa que diz que tem fé em Cristo, o primeiro fruto é o arrependimento. Não tem como eu falar que estou arrependido dos meus pecados, sendo que dia após dia eu estou vivendo do pecado, me alimentando do pecado. Em João diz assim, olha, aquele que vive pecando é escravo do pecado, mas o Filho de Deus, esse não vive pecando, esse é santo, ele é filho e permanece na família de Deus para sempre. Quem se diz filho de Deus e quem diz que tem uma fé genuína, ele gera obras. É isso que Tiago está tentando nos ensinar. As pessoas têm uma fé meramente intelectual, está na cabeça da pessoa. Ela não tem Cristo como seu Salvador. Você pode ver que ela tem outros intermediários. Ela fala assim, olha, eu gosto de Cristo, mas eu acendo velas. Então, as velas estão sendo um intermediário. Eu gosto de Cristo, mas eu vou no centro de Umbanda. O umbandismo está sendo um intermediário. E Jesus é claro, eu sou o único caminho, a única verdade, eu sou a vida. Tiago nos mostra que a fé que atua neste mundo é, antes de tudo, demoníaca, inútil e morta. E essa fé, por mais que tentem igualar com a fé genuína, essa fé, irmãos, por mais boa que a pessoa pode ser, mas ele é tão honesto, ele é tão bom. Essa fé demoníaca, inútil e morta não salva ninguém. É isso que Tiago está tentando nos ensinar. Veja em Efésios 2:10. Diz assim, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E por todo o Novo Testamento você vai ver Jesus ensinando essas boas obras, você vai ver Paulo ensinando essas boas obras, que Jesus preparou antes para que nós, agora filhos de Deus, coloquemos em prática essas boas obras. Em relação à salvação, as obras não são o resultado da nossa salvação. É isso que Paulo fala, olha, não é por obras para que vocês não se gloriem. Então, em relação à salvação, as obras não podem nos salvar. Mas, para o que é salvo, as obras são uma consequência. Paulo diz, não é por obras para que ninguém se glorie. E Tiago fala assim, olha, as obras não é para a salvação, mas as obras é o carimbo de que você é salvo. Então eles não estão em contradição, eles estão se completando. Em relação à salvação, as obras não são o resultado, mas é a causa. Olha que interessante. Nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos para o céu as nossas obras. Nós não vamos para o céu por causa das nossas obras, mas nós levamos para o céu as nossas obras. E Jesus diz assim, Ele vai coroar e presentear-nos por causa das nossas obras. Tem pessoas que terão um galardão enorme, um presente enorme de Deus, de Cristo Jesus, porque fez muitas obras. É provado no fogo, e às vezes para uns vai sair ouro, para outros vai sair prata, para outros bronze, e para outros vão ser queimadas as obras deles e não vai sair nada. Veja que interessante, Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Diz assim, então ouvi uma voz dos céus, dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A gente vai subir aos céus, e as nossas obras vão nos seguir, e o Senhor vai nos presentear por aquilo que você fez aqui na terra. Foi servo bom e fiel, obedeceu a minha palavra, praticou a minha palavra. Quem pratica gera frutos, e por esses frutos o Senhor vai te presentear. Paulo olha para a salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Paulo nos orienta como a salvação é recebida. Aí você me pergunta, como? Pergunte. Somente pela fé, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Já Tiago nos mostra como a fé verdadeira é reconhecida. Como que a fé verdadeira é reconhecida? Pelas obras. Aquele ali é um homem de Deus. Por quê? Porque ele fala como homem de Deus, ele vive como homem de Deus, ele conversa como homem de Deus, as atitudes é de homem de Deus. Então ele é o quê? É um homem de Deus. Agora ele fala como o mundo, age como o mundo, trabalha como um homem ímpio. Esse homem pode falar assim, mas eu estou na igreja, eu vou na igreja, mas as obras, os frutos dele não mostram que ele é um homem salvo, que é uma mulher salva. Então, para o carimbo da salvação, o carimbo de filho de Deus, vem através das obras. Deus vê nossa fé, guarde isso, mas os homens veem as nossas obras.
Então pratique aquilo que Deus quer de cada um de nós. O mundo tenta assim, ele tenta relativizar. Você pode ir para a igreja, mas você também pode fazer isso aqui. Não, irmãos. Santificação vem de separar. Santificação quer dizer que você é separado, diferente. Para uns até careta. Ele não faz isso, porque é crente. Amém. Sou separado, escolhido de Deus para as boas obras. Essa fé que as pessoas dizem que tem, pronunciam, falam que tem, essa fé, ao menor sinal de dificuldade, é abandonada. Por isso que muito se fala de apostasia na Bíblia. As pessoas que, quando Jesus fala da semente que cai em determinadas terras, é isso que Jesus está falando. Tem pessoas que a semente cai, ele ouve a palavra e logo se esquece. Tem pessoas que não têm raízes profundas e na primeira dificuldade que acontece, ele abandona. Por exemplo, esse exemplo que eu dei dessa atriz. Ela tem fé em Cristo, tem fé na Umbanda, tem fé em santo, tem fé. Para ela, passear por essas fés é normal. Eles não têm a verdadeira confiança em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Eles não entendem que Jesus é o único, é a única esperança, o único caminho, a única pessoa na qual a gente pode ter plena confiança. Tiago, lá no capítulo 2, ele diz: mostre a sua fé sem obras. Parece que ele está ironizando. Como que você pode mostrar uma fé que não gere obras? Aí ele dá o exemplo de Abraão. Ele fala assim, olha, Abraão foi justificado pela obra quando ele foi sacrificar o seu filho. Mas o que veio primeiro? Foi a fé ou a obra? O que veio primeiro foi a fé genuína. Porque quando ele vai subir o monte, ele fala para os seus servos: eu e o menino vamos sacrificar ao Senhor, e nós retornaremos. Fé. Depois veio a obra. Ele ia sacrificar o filho. Mas primeiro, a fé genuína. Eu vou, mas eu e o menino vamos voltar. Então, primeiro é a fé. E a fé em Deus gerou essa obra. E por isso foi-lhe creditado como justiça. O pagamento, o salário foi a justificação. Através da fé em Deus e das obras. Então, se você fizer uma análise da sua vida e dizer assim, olha, eu tenho fé em Deus, mas eu não estou gerando obra nenhuma, tome cuidado, a sua fé pode ser uma fé morta. Pode ser uma fé inútil. Em alguns casos, até demoníaca. É um ensinamento para que você transforme a sua vida. Para que você fale assim, não, eu quero a fé genuína, que gere em mim frutos e eu produza as obras que de antemão Jesus preparou para que eu as seguisse. O que mais me chama a atenção em algumas conversas com pastores é que me parece que as pessoas falam de fé, mas lá no fundo ele não tem aquela fé toda. Porque ele fala assim, olha, não, a fé pode ser a fé genuína. Eu não estou falando mais da fé morta aqui. Que a fé morta ela pode ser abandonada em qualquer momento. Agora, a fé genuína, eles falam que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé salvífica, a confiança total em Deus pode ser abandonada. E eu não concordo, eu não consigo concordar com isso. Eu não consigo entender que é dessa forma. Porque a fé genuína, ela não é abalada. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai discorrer uma lista de coisas que poderiam nos separar de Cristo. E ele fala assim, mesmo assim, nada disso nos abala, nada disso nos separa de Deus, nos separa de Cristo. A fé verdadeira, ela não é abalada, ela não é abandonada, ela não é deixada de lado, porque o crente verdadeiro, a única coisa que ele tem verdadeira na sua vida é a fé.
É a fé de falar assim, não, eu vou para a igreja mesmo com dores, mas eu preciso ir para adorar ao meu Deus. Isso é fé, irmãos. É colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, independente do que está passando. E é essa fé que eu quero ensinar os irmãos a terem. Fé inabalável, independente do que acontece. Veja Hebreus 11. Versículo de número 24. Poderia ler o capítulo 11 inteiro, mas vamos do versículo 24. Olha só, pela fé Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso é fé genuína. As pessoas, por exemplo, essa atriz global, ela diz assim, não, eu gosto de Cristo, eu tenho fé em Cristo, mas tira o emprego para ver, tira as bonificações para ver. O crente verdadeiro é como Moisés, ele prefere ser maltratado com os filhos de Deus, com os servos de Deus, com o povo de Deus, a estar no palácio e ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele prefere estar maltratado com os hebreus do que estar em bonança no palácio. Isso é fé genuína. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Eu vou dizer de novo. Por amor de Cristo, ele preferiu a desonra a uma riqueza maior. Ele preferiu a desonra e entendeu que a desonra é uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. A fé genuína fala assim, olha, eu prefiro estar no deserto com sede do que estar no palácio com todos os manjares do rei. É entender que mesmo passando por dificuldades, é melhor passar por dificuldades e aflições e dores no mundo, em Deus, do que ter toda a saúde do mundo no mundo. A fé genuína, ela não é abalada. A fé genuína entende que tudo é para Deus. Versículo 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé verdadeira, ela não vê, mas ele permanece, ele persevera. Ele vai discorrer aqui muitas pessoas, irmãos. Versículo 32, ele já depois de falar de muitas pessoas, ele diz assim, olha, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. O mundo não entende o que é essa fé. Essa é a fé genuína, verdadeira. É a fé que eu quero ter e eu quero que os irmãos tenham também. Fé inabalável, fé que não é perdida, fé que pode até ser enfraquecida. Lembra de Elias, quando sofre uma ameaça de morte? Ele vai para dentro de uma caverna e pede a morte ao Senhor. E ali não tinha ninguém para socorrer, consolar, dar uma palavra de ânimo para Elias. E quando não tiver ninguém do seu lado para te dar uma palavra de ânimo, que faça você se levantar, o Espírito do Senhor te visitará e vai dizer para você, olha, o alimento que você precisa, eu estou te trazendo, agora levanta e anda, levanta e vai trabalhar, vai correr atrás das coisas, vai me servir, porque eu te fortaleço, diz o Senhor.
Mesmo quando o crente está com a fé mais fraquinha, o próprio Espírito do Senhor vem e fortalece. É óbvio que a gente não vai ter a nossa fé alta o tempo todo. É óbvio que em algum momento da vida nós vamos questionar algumas coisas. Veja Jó, por exemplo. Deus dá testemunho de Jó, fala que ele era homem íntegro. Acontece todas aquelas coisas com Jó. Os 10 filhos morrem, perde todos os bens. A sua saúde agora já não existe mais, está cheio de feridas. Ele coça as suas feridas com um caco de telha. Ele chega a enfraquecer a fé. Mas quando os amigos dele chegam e começam a questionar Jó, eles questionam até Deus. Chega um ponto que Deus fala assim, vai os 3 lá, porque Jó, o que está aflito, o que está doente, o que perdeu os filhos, o que perdeu os bens, vai orar por você, por vocês. E através da oração de Jó, Deus perdoa os 3 e reestabelece tudo em dobro para Jó. Veja que quando ele estava com a fé mais debilitada, com o corpo sem saúde, a oração de Jó abençoou os 3 amigos e Deus devolveu em dobro a Jó. Eu não sei como é que a sua fé está hoje. Pode ser que ela esteja mirradinha, caída. Você fala assim, Senhor, não sei se 2023 eu vou suportar. O Senhor vem aqui e fala para você assim, olha, a tua fé vai ser reestabelecida nesta manhã, em nome de Jesus. A sua fé vai ser uma fé tão poderosa como a fé de Moisés. Chega um momento da vida que a gente tem essa falta de fé, ou talvez não falta de fé. Essa fé é mais fraca, sem aquele punch, né, do começo, aquela fé do começo da trajetória em Cristo. Mas é nesses momentos, irmãos, que o Senhor te visita. É nesse momento que o Espírito Santo vem e você sente a alegria de novo do Espírito Santo. Foi o que Davi fez ao pecar. Ele falou, Senhor, torne a sentir a alegria do teu Espírito Santo. É renovando o Espírito Santo, renovando a fé de Davi. Que direi? Não tenho tempo mais para falar de Gideão, nem de Baraque, nem de Sansão, nem de Jefité, nem de Samuel, nem os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Olha só, da fraqueza tiraram força. Quando fala de fé genuína, irmãos, se você lê a história dos mártires da igreja, eu li uma história essa semana que eu falei, não é possível. No Coliseu de Roma, eles colocavam os cristãos para serem mortos, e em vez de eles estarem calados, eles começavam a cantar, mas cantavam forte. Isso começava a incomodar os guardas. Aí sabe o que os guardas faziam? Para que eles não cantassem mais, eles cortavam a língua dos crentes, para que eles não cantassem no corredor da morte. E eles iam cortando a língua dos primeiros, e os de trás iam cantando, aleluia. A fé deles era tão forte, que nem o corredor da morte pôde abalar a fé desses homens. E nós, irmãos, por qualquer coisa, a nossa fé se abala. Eles iam cortando as línguas dos primeiros, e os de trás iam cantando mais forte, esperando a sua vez de ter a língua cortada. E depois disso, eles eram jogados em tacho de óleo quente, fervendo. Eles eram jogados para os leões comerem. Fé inabalável no corredor da morte. Eles adoravam o nome de Jesus. Essa fé o mundo não tem, não, irmãos. Essa fé muitos dos que estão na igreja não têm. Eu quero, irmãos,
que nós aqui aprendamos tanto de Deus, que a nossa fé chegue perto da fé desses homens. Esses homens não eram super-homens. Da fraqueza, do momento difícil, eles tiraram forças. Me lembro de Estevão. Ao ser apedrejado, ele não blasfemou, não. Ele abriu os olhos e olhou para cima. E quando o crente olha para cima, mesmo em meio a pedradas, ele não vê o céu fechado, ele vê o céu aberto, e o Pai, e Jesus à sua direita, e ele contempla os céus abertos. Pode vir pedradas, eu estou olhando para o meu Deus, o autor e consumador da minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. Quantas batalhas nós temos na vida, irmãos, mas da fraqueza nós temos que tirar força e nos tornarmos poderosos na batalha. Quem é poderoso em batalha não perde batalha, ainda que morra. Ainda que morra, ele não perde a batalha. Nós estamos falando daqueles homens que venceram a cova dos leões, venceram tacho de óleo fervendo, venceram o fio da espada. Ainda que morreram, eles já estão na presença de Jesus, glorificando a Deus, porque venceram, mesmo morrendo, eles venceram em Cristo Jesus. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e até recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Era o que aconteceu com Moisés. Ele falou assim: olha, não me interessa ser chamado de filho da filha de Faraó. Não me interessa todos os bens que eu vou ter no palácio de Faraó. Eu tenho um alvo maior, um objetivo maior, que esse mundo não pode me dar. Aleluia. Uns foram torturados e recusaram ser libertados. Nós estamos em Hebreus 11, versículo 35. Para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria. Hoje nem tanto, porque agora é moda dizer que é crente. Mas na escola, eu lembro, irmãos, no período escolar, a gente era zoado porque era crente. A gente era zoado porque a gente se vestia e falava como crente. Não falava como os outros alunos. Não se comportava como os outros alunos. Aí o que o inimigo fez? Ele falou assim: não, eu preciso enganar algumas pessoas para que elas digam que ser crente não é isso. Não é ser totalmente separado. Pode ser igual. Pode ver, irmãos, o que mais tem hoje, por exemplo, é pastores que lotam estádios e dentro dos estádios tem todo tipo de pessoa que dizem ser crentes, mas continuam praticando as mesmas coisas. Artistas que dizem ser crentes, mas continuam fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas práticas. Você vai ver, se você assistir essa novela, que em nome de Jesus não assista, mas se você ver, você vai ver essa mulher que diz que é evangélica, fazendo todo tipo de coisa que o mundo faz. E eles vão introduzir na cabeça que é normal. Mas não é normal, irmãos. O Senhor nos chamou para a santidade e para praticar as obras que antes Ele preparou para que nós praticarmos. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Olha só, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Eu estava lendo um outro texto que ele sobre os mártires. Eles diziam assim, que eles prendiam os crentes em cruz
E eles iam esfolando os crentes vivos. Sabe o que é esfolar? É cortar a pele e ir puxando até a pele sair. Olha só o que os nossos irmãos sofreram por amor ao Evangelho. E eles não negaram a fé que tinham. Eu já citei aqui, vou citar de novo. Um pastor chamado Josué Irion, ele diz que pregando na janela 1040 lá, eu nem sei se tem ainda a janela 1040, se é esse nome. Eles colocaram ele sentado numa cadeira e colocaram os pés dele reto em outra cadeira. E eles pularam nos joelhos dele. Quebraram os 2 joelhos. Por quê? Porque era um pastor pregando o Evangelho. Aí você me pergunta, ele parou? Não. Ele continua pregando o Evangelho de Jesus até hoje. Porque para esses homens, irmãos, nada abala a fé deles. E me causa espanto, pastores hoje, admitindo que a fé genuína pode ser abalada. Talvez isso causa nos crentes temor e entendimento. Não, minha fé mesmo pode morrer. Não, os verdadeiros soldados, os soldados de elite, são treinados, irmãos, para ir até as últimas consequências. Eu já falei, vou falar de novo. Os SEALs americanos, eles são treinados de tal forma que eles não recuam em batalha, eles só avançam, mesmo que o batalhão estiver morrendo. O Estado Islâmico, ele treina as crianças têm tanta convicção daquilo que ensinaram, que elas se explodem por causa da convicção que têm. Só que nós cristãos falamos que a nossa fé pode ser abalada. A gente pode perder a fé. Não, irmãos, nós temos que ser soldados de Cristo, que avançam contra as portas do inferno. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Quem tem fé genuína resiste, suporta, persiste. E fazendo isso, as provações vão embora, as tentações vão embora, porque o diabo não suporta o crente que tem fé verdadeira. Ele lança maldição sobre os bens de Jó. Jó perde os bens, mas a sua fé está inabalável. Aí ele fala assim, não, também o Senhor deu 10 filhos para ele, então pode tocar nos filhos. Aí o diabo toca nos 10 filhos. Os 10 filhos de Jó morrem, mas a sua fé está inabalável. Aí ele chega para Deus e fala, também o Senhor deu uma saúde de ferro para Jó. Ele não vai sofrer muito a consequência dessas perdas por causa da saúde dele. Então toque na saúde de Jó e você vai ver que a fé dele é inabalável. O pastor pregou sobre o filho pródigo. Sabe por que o pai deu os bens para o filho pródigo, para que o filho pródigo fosse para o mundo? O pai falou assim, vai lá, você vai ver que lá não vai te satisfazer, e você vai voltar rapidinho para a casa do pai. O Senhor olha para você e Ele te conhece, e sabe que você é escolhido de Deus. Quer experimentar o mundo? Vai. Quando você começar a comer bolotas de porcos, como filho pródigo, você vai se lembrar, na casa do meu pai. Aleluia. Glória a Jesus. Deus conhece os filhos. E no texto da ceia que a gente lê todo mês, diz assim, olha, o Senhor nos corrige, nos disciplina, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Se for necessário Deus disciplinar, Ele vai disciplinar. Se for necessário Deus castigar, Deus vai castigar. Mas que o filho vai voltar, o filho vai voltar. Crente verdadeiro, servo de Deus verdadeiro, a sua fé é inabalável. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Agora essa frase, irmãos, é a frase, acho que é o ápice do texto. O mundo não era digno deles. O mundo não é digno dos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse assim, olha,
vou preparar um lugar especial para os meus filhos, porque esse mundo não é digno dos meus filhos. Uma morada celestial, uma casa pronta para os filhos de Deus, aqueles que a fé é inabalável. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho. Sabe por que receberam bom testemunho? Porque as obras deles mostraram que eles eram salvos em Jesus Cristo. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ainda que não receberam, permaneceram fiéis. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Fé inabalável. Esse tem que ser o seu pedido nessa manhã, o meu pedido. Senhor, põe em mim essa fé inabalável. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanece fiel para sempre. Permanece um verdadeiro adorador para sempre. Um crente fiel para sempre. Um filho de Deus para sempre. Aleluia. Deixa eu orar por você, fique de pé. Seu pedido nessa oração é: Senhor, fortaleça a minha fé. Eu quero, Senhor, a fé genuína. Eu quero a fé de Jó. Eu quero a fé de Moisés. Eu quero a fé de Josué. Eu quero a fé de Abraão. Eu quero a fé de Isaac. Eu quero a fé de José, que mesmo vendido, humilhado, preso, caluniado, permaneceu fiel ao Senhor. Por quê? Porque a sua fé é inabalável. Aleluia.